Oi, gente, Fernando aqui, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu queria falar com vocês sobre o corona e os novos casos, o aumento de números de novos casos aqui na Alemanha, que essa semana voltou a crescer muito. Então, eu estava lendo hoje umas reportagens no jornal aqui da Alemanha que dizem que de um dia para o outro, assim, de repente a gente estava com 2.000 novas infecções por dia e de quinta para sábado, durante o fim de semana, de quinta para sexta e de sexta para sábado, esses números dobraram, assim, de 2.000 novas infecções por dia, passaram a ser 4.500 novas infecções por dia. E alguns cientistas, alguns infectologistas já falam de 10.000 casos por dia em poucos dias, se continuar assim, porque a infecção é exponencial, né? Uma pessoa, ela infecta mais uma pessoa e meia, que infecta mais uma ou a duas pessoas, e esse número vai crescendo, crescendo. Então é muito preocupante os dados, ou então esse aumento no número de novas infecções, especialmente para essa época do ano aqui na Alemanha, porque nós estamos entrando no outono. Outubro já é um mês que esfria, começa a esfriar, chove muito, as pessoas começam a ficar doentes, ter gripe, a gripe normal, resfriado. Eu, inclusive, esses dias aí na estação de metrô, no metrô, vi umas pessoas que estavam resfriadas, pegando o metrô, talvez eventualmente indo trabalhar, que é uma coisa que não é legal de se fazer nesse momento. Então eu estava lendo sobre isso e aqui na Alemanha a Angela Merkel fez uma reunião com prefeitos das 11 maiores cidades da Alemanha, inclusive Hamburgo, para discutir novas regras, o acentuamento de regras para evitar ao máximo com que os números aumentem ainda mais de novas infecções, porque essa época do ano, como eu disse, as pessoas já ficam mais doentes e a gente está só no começo de outubro, só no começo do outono, o inverno ainda vai chegar. Então, se os números começarem a explodir dessa maneira, então nem imagina como é que seja em novembro, dezembro, que são os meses mais frios do ano. E a chanceler, a primeira-ministra, fez essa reunião e eles decidiram na reunião que vão ser tomadas medidas mais extremas, dependendo da localização, dependendo de o número de novas infecções por 100.000 habitantes nos lugares, nas cidades maiores. A linha, ou então o limite, no momento, é de 35 novas infecções diárias para cada 100.000 habitantes. Quando passa desse número 35, já a situação fica crítica, mas sob observação. Na hora que essa situação chegar a 50 novas infecções diárias por 100.000 habitantes, aí medidas têm que ser tomadas. E acontece que várias cidades, Berlim, Frankfurt am Main, já passaram dessa faixa de 50 novas infecções diárias por 100.000 habitantes. Então eles têm que agir agora na contenção do vírus, e as ações de contenção do vírus são mais atenção ao uso da máscara, inclusive querem implantar uma multa para quem recusar de usar a máscara. Aqui em Hamburgo já tem, de quem estiver usando a máscara errado, só com o nariz para fora, ou não usando a máscara dentro do metrô, também já recebe multa. Parece que essas cidades onde já ultrapassou esse nível, até no centro da cidade, ao ar livre, as pessoas têm que usar a máscara. Aqui em Hamburgo, ouvi falar que no centro da cidade, na rua onde as pessoas vão fazer compra, que é uma rua muito movimentada, cheia de lojas, a partir de segunda-feira vai ser obrigatório o uso de máscara ali naquele lugar, nessa parte da cidade. Então eles estão tentando, assim, forçar o pessoal a usar a máscara, a prestar atenção
na higienização. Eventos com muitas pessoas não são mais possíveis. Encontros, mesmo que sejam familiares, não pode ser com mais de 10 pessoas. Então, eles estão implantando regras e medidas para evitar ao máximo que novas infecções aconteçam. Então, é uma coisa boa porque os estados estão agindo junto, nos seus governos estaduais, junto com o governo federal, que é a Angela Merkel, para tentar ter uma regra mais ou menos uniforme para todo o país e para evitar ao máximo um novo lockdown, um segundo lockdown. É isso que quer ser evitado ao máximo. A primeira-ministra veio na televisão falar que é preciso aumentar um pouco mais as regras e prestar um pouco mais atenção para que as escolas continuem funcionando, para que os hospitais não fiquem lotados, para que as lojas e a gastronomia continuem abertas, né, para a economia continuar rodando, e porque quanto mais pessoas ficarem doentes, pior é para o sistema de saúde, que vai ficar lotado, pior é também para o comércio e para a rede de eventos e gastronomia, porque outras medidas mais fortes terão que ser feitas, né? Se o número continuar explodindo, logo logo vão ter que fechar a gastronomia, né? Fechar hotéis e restaurantes e também teatros que estão funcionando com metade da capacidade. Então é meio que dar um passo para trás. Então a gente tem que tentar o máximo possível evitar novas contaminações. Só que também as pessoas também têm que se conscientizar disso e praticar isso. Eu detesto usar máscara, gente, eu odeio. Mas acontece que quando pelo menos eu estou dentro do ônibus ou dentro do trem, eu uso, porque é um lugar que entram outras pessoas, muitas pessoas se aglomeram. Ontem mesmo eu peguei um trem, tava tão cheio, porque era sábado, eu fui no centro da cidade, e tava tão cheio, que até na rua eu, por conta própria, preferia ficar com a máscara, porque um lugar muito cheio, fica ali o ar mais ou menos preso, então se tiver uma pessoa gripada, doente ali, aquele vírus vai estar circulando no meio das pessoas. E outra coisa que eu li no jornal que eu gostei, assim, é que a gente tem que partir de nós mesmos essas atitudes e também refletir sobre as nossas atitudes a respeito do vírus e de uma possível contaminação. A gente nunca sabe aonde que a gente vai se contaminar, quando. Nós não sabemos se nós somos resistentes ao vírus e não vamos ter nenhum sintoma, ou vamos ter uma gripe leve, ou vamos ter uma infecção grave. Então, sempre pensar em como que você vai planejar o seu dia, a sua semana. Por exemplo, se você tem uma festa de 80 anos do seu avô para ir, você não vai um dia antes na academia, ou então não vai num churrasco com amigos antes, porque assim você vai estar evitando o risco de se contaminar com o vírus, e mesmo que você seja jovem, você pode arriscar de passar esse vírus sem saber para o seu avô que está fazendo 80 anos e está fazendo ali uma festinha só para para poucas pessoas, só para os mais íntimos. Só que um dia antes você foi na academia e no fim de semana anterior você foi naquele churrasco com amigos e tinha uma pessoa lá infectada e pode ser que tenha passado isso para você. Então, as autoridades, os governos estão muito preocupados com isso e tentando conscientizar as pessoas para esses pequenos atos e para essas atitudes que a gente tem. Tipo, eu vou na academia também, mas tipo, quando eu chego na academia e a academia tá muito cheia, eu fico de máscara. E que me olhem, inclusive esses dias eu fui de máscara na academia e tava bem lotada mesmo. Então eu fiquei com a máscara até para fazer os exercícios e eu notei alguns sorrisinhos das pessoas, sabe? Meio que achando que eu era a única pessoa no estúdio que tava usando máscara. Então eu vi que alguns rapazes ficavam meio que rindo, assim, sabe? Achando ridículo de eu estar usando a máscara. Aí eu pensei assim, falei, eu quero ver você dar essa risadinha quando você estiver num leito de hospital. Ou quando a sua avó ou um parente seu que é do grupo de risco estiver na cama de um hospital bem mal. Aí eu quero ver você dar essa risadinha aí e me achar ridículo. Aí lembra,
entendeu? Então, porque a galera, principalmente a galera mais jovem, eles não estão nem aí. Assim, eu tava falando com um amigo meu que mora no Brasil e ele tava falando, Fernanda, que as pessoas não ligam mesmo, andam sem máscara, não estão nem aí. Aqui na Alemanha o povo é um pouquinho mais disciplinado, então, como eu disse, a maioria das pessoas usa a máscara nos lugares onde se deve usar a máscara e até nos lugares onde não se precisa usar a máscara, como na academia, ao ar livre. Muitas pessoas ainda usam mesmo assim. Então é uma coisa de consciência. Só que as pessoas mais jovens, elas tendencialmente não usam a máscara. Inclusive, esses dias eu estava no metrô e tinha um grupinho, 4 jovens, e dos 4 jovens que estavam ali sentados, de no máximo 20 anos, só uma dessas, né, eram 2 meninos e 2 meninas, só uma menina estava usando máscara e os outros 3, os 2 meninos e uma menina, não estavam usando máscara. Então é um apelo para as pessoas mais jovens, principalmente para os mais jovens, porque eles acham que nada vai acontecer com eles, porque eles são saudáveis, eles são fortes. Só que a gente tem que pensar que sempre tem uma pessoa mais vulnerável do grupo de risco no nosso entorno, no nosso convívio. Então a gente tem que meio que pensar, parar um pouquinho e pensar nisso. Se eu vou visitar a minha avó, então eu penso antes, será que eu tive algum comportamento de risco essa semana que talvez eu possa ter me infectado e eu possa passar esse vírus para minha avó, que já é velha, que é do grupo de risco? Então, se eu fui naquele churrasquinho, se eu fui naquela festinha, né? Ou então se eu fui na academia, pensar um pouco. Pode ser que ali eu tenha tido alguém que estava doente ou já resfriado, e pode ter soltado esse vírus no ar e eu posso estar levando esse vírus para alguém do meu entorno familiar que é do grupo de risco. Mesmo que não seja eu a pessoa que vai ficar doente, eu posso passar o vírus para outra pessoa que pode ficar muito doente. Então é nisso que a gente tem que pensar. E ouvir as autoridades e seguir as recomendações tanto das autoridades quanto dos médicos, né, para precaver o melhor possível para que a gente não se infecte com esse vírus. Bom, então é isso que eu queria contar para vocês. Eu espero que esteja tudo bem aí no Brasil. Eu sei que aí a coisa é um pouquinho diferente daqui, principalmente nessa parte da comunicação do governo federal com os governos dos estados e os prefeitos. Infelizmente aí o presidente não é igual à chanceler, a primeira-ministra aqui, que faz reuniões e que segue uma linha homogênea junto com os governadores e prefeitos dos estados. Eu sei que é bem diferente, é bem o contrário aí no Brasil, mas então eu apelo para as pessoas que tomem cuidado, tenham precaução, reflitam sobre a sua atitude, sobre o seu comportamento, porque só assim a gente pode evitar de passar esse vírus mais para frente e evitar que pessoas fiquem doentes. Isso só pode piorar a situação, tanto do sistema de saúde quanto econômica, como eu disse novamente. E o que a gente mais quer é evitar um segundo lockdown e um segundo tempão aí de quarentena, igual a gente teve lá em março e abril. Bom, então era isso. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um joinha, de apertar o sininho para as notificações, de me seguir lá no Instagram e até o próximo vídeo. Tchau!